Bom, galera, esse vídeo que estou marcando aqui para vocês assistirem ali no meu perfil, na verdade é um vídeo que mostra um pequeno exemplo, mesmo a tragédia seja grande, é um pequeno exemplo de algo que já vem acontecendo há muitos anos, tá? Desde 2018 esse trecho ele já é usado, né? Digamos, inclusive desde antes, não vamos mentir. Mas em questões de migração venezuelana, ela vem sendo documentada, né, principalmente desde 2018 para cá, com alguns dados, né, falando da selva do Darién especificamente. E esse trecho, né, que une a parte da América Central com a América do Sul, através da selva do Darién, é um trecho que eu já tenho mostrado vídeos aqui para vocês, vocês talvez já tenham assistido algum vídeo por ali nas redes sociais. É uma preocupação, por quê? Porque mesmo com as consequências, os riscos que a selva do Darién tem, né, que as pessoas correm o risco de serem sequestradas, serem estupradas, tem já estudos sobre mulheres, no caso venezuelanas, que foram estupradas, foram sequestradas nesse trecho, mesmo assim as pessoas continuam se arriscando para atravessar. E qual o objetivo fundamental nessa parte? Chegar aos Estados Unidos. Né? Logo tem a fronteira com a Guatemala, Salvador e assim por diante, todos esses países até chegar ao México e depois cruzar para os Estados Unidos. Então, hoje, 2023, continua aumentando a quantidade de venezuelanos, mas tem outras nacionalidades. Consequentemente, eu vou falar sobre a Venezuela nesse caso. Por que eu faço ênfase sobre a Venezuela? Porque ali você não vê uma pessoa individualmente migrando. Você às vezes se encontra famílias inteiras, pai, mãe com filho, os filhos migrando nessa condição. Muita gente fica falando, né, ou criticando, ou julgando. Por que, que uma pessoa vai arriscar sua família dessa forma? É até que eu julgaria, até certo ponto. Né? Na minha concepção, eu também pensaria dessa forma. Por que, que uma pessoa poderia fazer isso com seus próprios filhos, fazer atravessarem esse espaço ali, né, que é perigoso? Mas, pessoal, imagina o nível de complexidade, vulnerabilidade na qual essa pessoa se encontra no seu país de origem, na sua cidade de origem, no caso da Venezuela, que levaria essa pessoa a só pensar, só os riscos, entender que esses riscos não se comparam o quanto ficar no país, e sim de preferir sair. Claro que esses riscos sendo analisados por essa pessoa, a gente precisa entender, e não vai entender mesmo, mas você precisaria entender, entendendo, eu falo que não porque são milhares, você precisaria entender o contexto de cada família, cultural, a forma como as pessoas foram criadas, para entender que assumir esse risco é melhor do que ficar na caça, passando fome, aguardando uma sacola de comida que o Maduro envie quando enviar. Porque sim, tem gente que sai para frente trabalhando, as coisas dão bem, mas tem famílias que não. E eu acredito que muitas dessas famílias querem trabalhar, mas não encontram, obviamente, segurança alimentar, saúde, segurança de espaço onde moram na Venezuela. E são muitas vezes ameaçados. Então, é uma realidade muito cruel, é muito, eu falo, uma tragédia, né? Porque dia a dia os venezuelanos continuam saindo, continuam chegando em muitos países. A situação não parece estar se acalmando, melhorando. Isso, em termos democráticos, deixa muito claro que não é para todo mundo esse acesso à justiça social do qual o socialismo fala, né, que é só para uns que essa justiça social vai chegar e os outros que se lasquem. Só que esses outros já está quase batendo os 8 milhões. 8 milhões que talvez para vocês aqui no Brasil seja uma quantia de pessoas, digamos, normal, porque vocês estão acostumados a falar de 200 milhões de habitantes, né? Então, 8 milhões não chega nem a 10% da população brasileira. Mas para nós, minha gente, para nós constitui a nossa quarta parte, ou seja, 25% da nossa população que está nessa situação, saindo, tá? Então, para nós é muito importante porque esse 25%, a grande maioria são pessoas adultas, tá? Acima dos 18 anos. Isso está deixando o país totalmente despovoado, sem capacidade de produção, de inovação, e obviamente num pleito eleitoral, sem votantes. Por quê? Porque nesses países não tem embaixadas venezuelanas e muitos deles não querem saber de eleição. Então é difícil tirar o Maduro em questões de números quando você não tem uma base eleitoral que vote, porque toda está migrando, entendeu? Então é uma conveniência quando você junta todos os pontos que o único vencedor de tudo isso aqui, mesmo sendo o causante, é o próprio regime venezuelano. E eu entendo completamente quem pense que, mas você não vai sair do seu país arriscando
a segurança dos seus parentes mais próximos, que são os filhos. Eu entendo completamente esse ponto. Completamente. Eu não sairia nessa situação. E muitos até acabam saindo sozinhos e depois pedem para procurar os filhos ou buscar os filhos, tá? Mas ao final das contas, como eu sempre falo e comento, não só nos vídeos, senão nas postagens onde eu vejo informação relacionada a isso, tudo isso tem uma causa, tudo isso tem uma causante. Embora alguns venezuelanos que chegam a algumas instâncias onde, digamos, interagem com pessoas de poder em países, não se refiram a essa causa como a ditadura venezuelana e falam de crise venezuelana para não perderem aliados, que até esses mesmos aliados acabam sendo de esquerda nesses países. E sim, parte dessa fala que as pessoas acabam não concordando, você precisa entender que seja qual for o status o econômico de determinada família na Venezuela, entenda que é um projeto de poder político, poder ideológico, que você pode ser rico, mas se você for de esquerda, socialista, você vai ficar na Venezuela, entendeu? Porque para você aquilo lá é ideal do que está sendo implementado no país. Se você for rico e não for de esquerda, for uma pessoa liberal, conservador, você vai sair. Se você for pobre e você não tem interesse em ideia socialista, você vai sair. Mesmo você não tendo uma formação acadêmica para se virar em outro país, você vai sair. Você acredita na liberdade individual. Agora, se você for pobre e for ou se identificar com ideias de esquerda, você vai ficar. Mesmo o país estando na merda, para você é ideal aquela situação. Classe média, é óbvio que eles acabaram com a classe média na Venezuela e a classe média acabou saindo, fugindo literalmente da Venezuela. Entendeu? Então, é um projeto de poder aonde muita gente vai se identificar sim. E muita gente, a grande maioria, não. E essa grande maioria ou não pode falar e se expressar, ou acaba saindo, porque não é apenas a vida dele, é a vida dos que estão por perto. A pessoa tem que sair para trabalhar e procurar o futuro dos outros que ficaram lá. Então, ao final das contas, esse exemplo da selva da Darién, né, que é o mais perigoso, o trecho mais perigoso para os migrantes, a gente poderia trazer o cenário, né, de migração para outros territórios. Fronteira Venezuela-Brasil, Venezuela-Colômbia, Colômbia-Equador, Peru, Argentina. Também trazendo o cenário para o Chile, né, que tem já, obviamente, registrado momentos onde disputas territoriais entre migrantes venezuelanos e locais por, digamos, por preservar o espaço e não permitir que continuem entrando venezuelanos. Então, é uma realidade. Infelizmente, é uma realidade que hoje em dia a gente já vai na contagem de 7 milhões 400, 300 mil venezuelanos. E aumentando, não caia as cifras, continua aumentando diariamente. Então, a selva da Darién, você já deve ter visto alguns vídeos, mas já apareceram pessoas mortas ali. Sem nenhuma pessoa para recolher essa pessoa. Aparece ali, as pessoas tiram foto e começam a divulgar nas redes sociais até que essa autoridade do Panamá vão até o local e tiram o corpo dessa pessoa. Meninos, crianças, você poderia também pegar esse cenário e levar para o rio lá que cruza a fronteira do México com os Estados Unidos. Esqueci o nome do rio. Mas um rio onde já afogaram várias pessoas, né? Porque não conseguiram nadar bem, morreram. Meninos também morreram lá. E tudo isso tem uma causa, chama-se Nicolás Maduro. E a ditadura que ele lidera, o regime que ele lidera. Entendeu? Porque um poder político que está no país há mais de 23 anos, que fala que já entregou mais de 3 milhões de vivendas, né, de moradia para as pessoas, 3 milhões, 4 milhões. Mas o que adianta, cara? Se já 8 milhões estão saindo do país, o dobro do que você disse ter ajudado. Não adianta nada. Enfim, queria trazer essas falas aqui para vocês em termos de, ao mesmo tempo, a gente poder alertar. Alertar que a migração venezuelana é uma realidade, continua em aumento, e isso, a gente queira ou não, se torna um assunto de política pública em todos os países. Queira você ou não queira. Que é o tratamento e acolhimento a essa população. Porque você, como cidadão, então, e como político também, precisa então escolher. Ou eu tenho essa população na rua, ou a gente encontra uma forma de acolher. No Brasil está sendo a operação acolhida. Mas nesses países, nem todos têm essa mesma disposição de ajudar, entendeu? É uma questão que a todos não nos importa, né? A gente precisa entender e nós como venezuelanos comunicar para vocês aqui no Brasil o que está acontecendo, o que continua acontecendo mesmo. O Brasil está também numa crise política preocupante e que obviamente mantém o brasileiro concentrado nessa dinâmica política local e acaba não dando muita atenção para o que vem, né? Ainda o que vem nos próximos dias em relação a que vai continuar aumentando a população venezuelana.
ano que vem tem eleição presidencial na Venezuela. Se Maria Corina Machado não conseguir se candidatar, provavelmente vai ter um conflito. E se ela não, e se quem for candidato de oposição não ganhar a eleição e o Maduro voltar a ganhar, a migração vai aumentar em quantidade, novamente, porque muita gente está esperando essa eleição também, entendeu? Porque para muitos, para milhões de venezuelanos, não cabe na cabeça como é que um cara continua ganhando uma eleição quando a quantia de venezuelanos aumenta em saída e o descontento lá na Venezuela é maior do que a aprovação dele. Então é muito, assim, eu quero transmitir para vocês a ideia de que, cara, a gente está na mesma luta, tá? A gente está na mesma luta, cada um no seu segmento, né? O meu aqui é falar da Venezuela, imigração venezuelana, para falar em português para vocês, né? Porque vocês veem que o meu conteúdo aqui é em português, alguns vídeos eu faço em espanhol, mas é em português porque o meu intuito, o meu objetivo, talvez não o de todos os venezuelanos, o de todos que querem continuar uma vida aqui, trabalhar com coisas e tal, o meu aqui no específico é trabalhar com isso. Tomara que eu tenha oportunidade, né, de poder ter uma capacidade maior de poder chegar a mais pessoas, a mais ouvintes da situação venezuelana, mas infelizmente no momento, e infelizmente eu falo, mas no sentido grato, eu estou conseguindo por aqui. Então eu peço para vocês compartilharem meus vídeos para a gente poder alertar dessa situação, tá? Que um país não se acaba em 1 ano, 2 anos, tá? Um país pode começar a se acabar em 1 ano, sim, mas a Venezuela tem 24 anos nessa sequência de queda, tá? De queda. Quando mais ou menos fez assim, não estava fazendo assim, é que a velocidade da queda estava diminuindo. E a pessoa estava achando que estava se normalizando. Não, é que a queda estava diminuindo. Então, tomara que ano que vem tenhamos boas notícias, porque eu sei que muitos desses venezuelanos, assim como eu, como minha esposa, como meus amigos, estariam com vontade de voltar, porque para a gente basta sair esses caras do poder. E a gente poder contribuir na construção de um país diferente e justo para todos, onde todos tenham a oportunidade. Enfim, agradeço novamente, quis trazer essas falas para vocês sobre a selva do Darién e a situação migratória venezuelana, que continua sendo alertante. E deixe aí o seu comentário, o que você achou de tudo isso.